Boa noite a todos. Eh, Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cirlei Lourenço, sou psicóloga, analista junguiana e atual presidente do IPAC, no Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, filiado à AJB, a Associação Junguiana do Brasil, e também à IAAP, a Internacional de Zurique. Bem, a editora Vozes recebeu essa indicação para fazer a tradução desse livro, dessa importante obra, através do IPAC, através do nosso instituto. E eu quero agradecer aqui, em nome do IPAC, em meu nome, eles estão sempre atendendo e sempre fazendo todo o possível para poder traduzir as obras que nós sugerimos, né? Então, essa eu acho que é a terceira ou quarta obra já traduzida por sugestão do nosso instituto. Então, assim, quero agradecer muito a editora Vozes. Eu gostaria muito, imensamente, de agradecer também você, Susan, que nos atendeu assim prontamente e gentilmente o pedido, nosso convite para que você estivesse aqui conosco hoje fazendo esse lançamento, né? Um livro de grande importância para a comunidade junguiana. Então, agora eu quero te apresentar aqui. Então, Susan Schwartz é analista junguiana e psicóloga clínica no Paradise Valley, Arizona, Estados Unidos. Formada em Zurique, Suíça, ela é membro analista junguiana pela International Association for Analytical Psychology, IAP. Apresentou-se em inúmeras conferências junguianas e programas de ensino nos Estados Unidos e no mundo. Possui vários artigos e capítulos de livros sobre aspectos da psicologia junguiana. Seu livro atual, publicado pela editora Vozes no Brasil e pela Routledge no mundo, é traduzido em vários idiomas. E no Brasil, intitulado O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, Desejo Paterno, Ferida Paterna. Este livro. Outros livros serão publicados pela Susan, e nós aqui já adiantamos um pedido para a editora Vozes para que traduza mais obras dessa autora, né? Então, Susan, muito, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Estamos muito felizes em recebê-la aqui. A palavra é sua. Thank you all immensely. Muito obrigada a todos, muito mesmo, por esse belíssimas boas-vindas e também pela sugestão da tradução do livro. Então, vamos começar. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Muito bem. Eu espero que vocês estejam vendo, tudo bem? Eu gostaria de começar com uma citação de Clarice Lispector. O que estava acontecendo? Como eu posso explicar para você? De repente, todo mundo, era eu que estava cansada, não poderia mais aguentar o peso nos meus ombros. E o que estava acontecendo, que eu não sabia, mas que sempre foi meu. O primeiro sinal de algumas cavernas subterrâneas que estavam ali só esperando a estratificação de algumas terras arqueológicas. Tem que ter alguém que entenda que dentro de mim que eu preciso criar, mas que alguém vai entender. E essa aqui é uma citação de uma mulher que foi uma poetisa do século XX nos Estados Unidos, que se matou. Ela teve um pai ausente, um pai que morreu quando ela tinha 8 anos.
Eu não estou dizendo que a ausência paterna causou a morte dela. Eu só estou dizendo que pode ser um dos fatores. E ela diz: e eu me sento aqui sem identidade, sem rosto, minha cabeça dói, eu estou perdida. Eu gostaria também de ler algo que está no e-mail de um pai que escreveu para mim. Como pai de 3 filhas e um filho, e como pai ausente, eu reconheço quanto que esse esquema é central na minha vida. Muitas gerações, onde algumas eu tenho consciência, mas certamente vai até muito além no passado, onde nós vemos esse fenômeno. Quanto mais eu entendo, melhor pai eu vou poder ser. Quanto mais eu entender, mais eu também vou entender minha própria mãe e pai. Eu realmente quero muito quebrar este ciclo, né, que tem na nossa cultura. Então, por que que eu li isso? Essa é uma cotação, uma citação, mas na verdade um dilema, isto é, que envolve 2 filhas e também um pai. E eu gostaria apenas de falar algumas palavras sobre isso. Será que a gente pode imaginar o que que a ausência faz? E como que talvez todos nós temos sido sujeitos a alguma certa quantidade de ausência, assim como, será que a gente pode imaginar como que a gente se sente? Será que a gente sente, né, como algo novo? Isso é uma citação de Jung. Nós estamos vivendo em tempos de muitas mudanças. Nós temos muitas paixões sendo inflamadas, muitas nações estão sendo levadas à beira do caos. E nós temos ali uma extrema influência na vida psíquica do indivíduo. E o analista sente a violência desse impacto, mesmo no silêncio da sala de terapia. Então, o psicólogo não pode evitar o contato com a história, o contexto histórico onde ele está inserido. Isso é uma citação de 1946. Isso aqui é de uma mulher chamada Rose, que é uma filósofa e escritora inglesa. Escreveu um livro sobre essa mulher que eu mencionei, Sylvia Plath. Ela disse: isso envolve se relacionar com as feridas, recuperando as partes danificadas e integrando os aspectos da sombra. Sonhar na vida e passar pela experiência do pai ausente significa descobrir que você pode fazer isso. O que se abre é uma sensação de admiração e frescor, um espaço de fluidez e fluxo, o criativo sendo expresso. É um espaço de riqueza, complexidade e voz. Então, a questão é como que nós sentimos a ausência, isto é, que envolve luto, perda, sentimentos difíceis, isto é, perceber a intensidade da imensidão desse problema. Se nós pensarmos sobre isso, há quanto tempo que isso tem acontecido? O que que significa um pai ausente? Porque também isso se refere a uma ausência cultural, uma ausência pessoal, uma ausência familiar e é intergeracional também essa ausência. E também estou dizendo que o pai, ele pode começar a perceber a sua presença. E isso está ficando cada vez mais importante, mas também traz qual é a nossa definição de um pai? Como que nós estamos imaginando a sua posição agora? E como que nós estamos observando a posição do pai nas nossas psiques? Então, essa é uma questão, mas eu gostaria de enfatizar a importância do pai desde o início. Sandra, filósofa francesa do século XX, diz: eu agora existo como eu mesmo, a partir de uma consciência não reflexiva. Talvez essa seja a erupção do self.
que com frequência tem sido descrito. Eu sou eu mesma, porque alguém me vê. Então, eu diria, para acrescentar, que quando eu apresentei, fiz essa apresentação, pela primeira vez, um dos analistas disse: eu esqueci de perguntar sobre o pai. Por quê? Será que isso é uma questão cultural? Será que a gente aceita que o pai simplesmente não está lá e tudo bem? E também nós seguimos adiante com isso? Então, nós temos poucas perguntas sobre o pai. Então, a ausência do pai coloca a criança numa angústia e desapontamento, com frequência, cancelando a própria criatividade e a força vital, né? Os projetos são substituídos, são tocados pela depressão, pela ansiedade, por relações perturbadas. Então, eu gostaria que a gente considerasse qual é realmente a diferença sobre como que o filho se relaciona com o pai ausente. Eu tenho certeza que tem muitos filhos aqui que também são pais e que também são filhos. Eu quero, de alguma forma, levar isso para além dessa divisão de gênero, porque todos nós estamos, nesse sentido, num tempo e numa situação, um contexto parecido. Então, o pai, né, é como curador. Ele tinha 3 filhas, e uma delas era suicida, e uma delas queria morrer, como se ele não se importasse. Ela é poeta, ele coloca o trabalho dela, considera o trabalho dela como lixo. Ele nunca vai mudar. Na verdade, esse aqui foi um sonho, e é claro que representa o mundo interior do sonhador, mas também tem uma mulher, né? E tem um filme chamado Como Borboletas, que fala sobre ela. E ela é uma poeta, e ela também se matou. Na verdade, eu devo dizer que essa apresentação pode estar num lado bastante obscuro, porque o pai foi negligente nesse caso, mas eu quero levar também para o outro oposto, para equilibrar, não para criar, né, claro, muita tristeza aqui, mas para apresentar a seriedade da questão. Então, nós temos um poema que Nelson Mandela leu quando ele foi eleito primeiro-ministro, e o título do poema é A Criança que Foi Assassinada. Quando ela entrou no oceano e se afogou, suicídio, o pai disse: eles podem se lançar no mar, porque eu pouco me importo. Isso também é muito, muito a ver com a ausência. Também acho que eu devo dizer que a razão pela qual eu escrevi isso é que esse livro é porque muitas pessoas que eu conheço, colegas, analisando, pessoas em geral, têm uma inabilidade de localizar os pais na infância e na própria vida. Então, isso foi bastante presente, e eu acho que isso não é uma questão apenas nos Estados Unidos. Acho que todos nós precisamos do amor de uma figura paterna, seja quem for que assuma essa posição. Então, por exemplo, algumas pessoas disseram, algumas mulheres, mas homens também, já disseram: meu pai não me encorajou intelectualmente, ou meu pai não me via, ele não gostava das roupas que eu usava, ele sempre dizia que eu não devia andar com esse ou aquele amigo, e, na verdade, eu nunca recebi um olhar de aprovação dele, e eu posso dizer que ele não gostava de mim. Então, como que você cresce se sentindo assim? Quando uma filha não pode existir de forma segura e independente aos olhos do pai, pode causar uma negação dissociativa de autoaceitação, uma negação
do, do eu nas relações e o medo do amor. Isso é, afeta o amor a si mesmo e o amor ao outro. Isto é, quando nós negamos nossa estabilidade e, a partir daí, se a gente negar, se torna aceitável. E esse é o problema, acaba sendo ignorado da mesma forma. Então, eu quero contar para vocês uma história sobre essa imagem. Na verdade, tem a intenção de ser uma imagem mecânica. Eu vou dar um pequeno exemplo clínico de uma mulher com quem eu trabalhei, que tinha um sonho recorrente e teve durante 30 anos. No sonho, acontecia algo muito parecido com essa imagem. Por um lado, ela estava ali, e do outro lado, tinha um homem que ela amava. E durante toda a vida, esse sonho se repetia. Ela nunca conseguia chegar até o homem que ela amava, até o amor da vida dela. Então, posso dizer que aquele homem não era o esposo, o marido ou o parceiro. E quando ela era jovem, e isso é uma história típica, veja bem, é também, talvez seja típico também para vocês, as pessoas que vocês trabalham. Até os 3 anos, os pais estavam juntos, depois eles se divorciaram, a mãe e ela se mudaram para o lugar e não viu o pai durante anos. Ela encontrou o pai depois de anos. Ela o procurou quando era adolescente. Então, isso é uma história muito típica. E quando ela o encontrou, ela pensou: ah, nós estamos ótimos juntos, nós somos maravilhosos. Ele me conhece, eu conheço. E ele foi embora. E depois ela ficou trabalhando muito para manter o contato com ele, para fazer com que ele amasse, etc. Então, isso afetou a habilidade dela de amar. E isso também me lembra essa outra descrição, né, que parece que tenhamos ali uma figura feminina que está andando, indo embora, e no centro tem aí uma figura masculina em branco, né? E ali eu estou, nessa figura, eu estou projetando uma figura paterna. Tem pouca cor, mas tem ali a cor na palheta. Então, será que simplesmente essas outras pessoas não o veem ou não olham para ele? Então, a mulher da qual eu estou falando, claro que é uma longa história, mas o que aconteceu com ela é que ela passou a vida inteira e ela pode ter sido chamada como bem-sucedida, ela tinha um bom trabalho, tinha dinheiro, tinha status, mas dentro dela, ela tinha que manter essa questão de estar sempre magra, sempre esperta, sempre inteligente. E aquela inquietação dentro dela estava sendo revelada no sonho, que ela não conhecia, isto é, ela nunca se encontrava com o seu amor interior e também nem com o seu amor exterior. E isso pode levar muito a uma depressão, isto é, estar sempre tentando seguir, né? E muitas vezes a pessoa não percebe o quanto ela está deprimida. É uma citação de Jung, né? E existem muitas citações sobre as questões transgeracionais. Ele diz, quanto menos a gente entender o que os pais representam para a gente, quanto menos a gente entender a nós mesmos, e então nos ajudar nessa questão de que isso, essa não compreensão, nos rouba as raízes, né? E também os nossos instintos de orientação. Se torna uma partícula e nós nos tornamos uma partícula dentro da massa, né? Orientado somente por aquilo que Nietzsche chamou de espírito da gravidade. Isso é de Memórias, Sonhos e Reflexões. Essa partícula na massa, isto é, seguindo aquelas pessoas de fora e, de alguma forma, vendo que os desejos nunca são realizados. Muito dessa imagem que nós vemos agora de uma cidade bombardeada e destruída. Isso é um dos efeitos. O que acontece quando você entra para análise e a análise de um pai ausente? Você precisa contrapor esse encontro
que nunca aconteceu, e esse encontro também com a destruição, com a depressão e com o desespero. O que eu estou falando é que tem a ver com a esperança de alcançar o outro lado, de receber um tratamento, de aumentar a consciência, e isso, na verdade, é uma esperança para tratar a depressão. Então, nós temos aí uma centelha de esperança e um espírito. Isso é de um analista junguiano italiano, Aldo Carotenuto, e ele fala que o contexto primário no qual a traição é vivenciada é a família, é na família, já que é ali que nós temos o primeiro pacto de amor sendo selado, um pacto que ameaça e, ao mesmo tempo, torna possível o nascimento psicológico do indivíduo. O que nós podemos dizer é que essa traição nem sempre é evidente, e é justamente ali que tem a dificuldade, porque pode ser uma traição sutil, pode ser uma traição de um pai que não foi a um jogo de futebol, que não perguntou por ela, que não estava em casa, que tinha ido embora, e que ele está, na verdade, fora também emocionalmente. E isso é discutido no livro. Isto é, que tem a ver com o psicanalista francês do século XXI, chamado, né, o efeito do pai morto. E o que significa? Significa essa traição que Carotenuto está mencionando. Ele está deprimido, desesperado, a própria inabilidade de encontrar-se também, né, na filha. E aqui também eu vou fazer uma citação de Virginia Woolf, que é uma poeta inglesa, escritora do século XX, que é maravilhosa, e ela descreve que está sentada ali na sala de jantar, na mesa de jantar, com o pai, sem sequer olhar para ela, mas ele quer que ela o alegre, quer que ela seja doce com ele, quer que ela pergunte sobre ele, como um contágio psíquico. E ela fez esse papel, assumiu esse papel. Ela era uma menina doce. Ela fala o seguinte sobre meu pai. Ele era um pai tirano, violento, histriônico, do tipo monstruoso, autocentrado, surdo e também um pai amado e odiado que me dominou. Vocês podem ver o poder do efeito que ele tinha sobre ela. E também a pessoa pode sentir assim um pouco como nesse portão, que não está em um bom estado, tem muitas sombras, tem muitas ferrugens, um pouco velho, e também isso tem a ver com as questões transgeracionais. Por exemplo, os pais dos trabalhadores da psicanálise, os pais de Freud, de Jung, e os próprios tiveram poucas relações com os pais, e eles eram muito desiludidos com os próprios pais. E também nós podemos ver que nós herdamos um pouco disso ao ler o que eles escreveram. Será que, de alguma forma, inconscientemente, nós não estamos lidando com o fato de que nós estamos ignorando essa dor ou os efeitos desse pai que foi uma decepção e que não estava presente? E também posso agregar que, a partir disso tudo, certamente a partir de Freud e Jung, e também em todos nós, também surgiu criatividade, movimento, desenvolvimento, a partir da ausência, da perda e da falta. Então, isso aqui é uma citação de Andrew Samuels, analista junguiano da Inglaterra. Vamos ver aqui. Que tipo de dano resulta da exclusão da fisicalidade na relação pai-filha?
a inibição do pai em lidar com ela, ou mais ainda, a sua ausência, não ajuda. Tem um efeito na formação da sua atitude positiva em relação ao seu próprio corpo, né? Um sentido de beleza, poder, integridade. Então, ele afeta a sua sexualidade e também como que ela faz contato com os terrenos do seu próprio ser. Então, aqui nós temos também essa questão da influência do pai na vida dos seus filhos, e eu vou expandir isso para incluir todas as crianças, todos os filhos, que nós, com frequência, esquecemos que nossos corpos também são moldados como que nossos pais veem e se relacionam com os nossos corpos. Então, essa conexão com o físico é algo que realmente precisa ser explorado na análise. Porque quando essa relação não existe, o pai pode ser bastante dominador, ausente emocionalmente, ele pode ser ausente, ele pode, na verdade, olhar de uma forma inibida para o corpo da filha. Então, normalmente, quando ela tem 12, 13, ou até mais nova, ele afasta a filha. Eu tenho muitos relatos sobre isso. E aí ela não sabe o que aconteceu. E não sabe qual é o problema com ela. Depois ela entende qual era o problema com o próprio corpo. E ela entende que é algo a ter vergonha, algo a ser escondido. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre, eu só estou dizendo que aconteceu bastante. Então, a filha não tem a chance, né, de crescer, ou ela fica assim como essa imagem, se torturando. Não significa que ela vai desenvolver anorexia, não significa que ela vai desenvolver algum tipo de distúrbio em particular, mas ela certamente não vai ser capaz de apreciar os próprios valores e o próprio valor do seu corpo. Então, isso tem uma grande quantidade de efeitos. Então, de acordo com o André Green, a ausência não está ausente, porque ela deixa uma presença. A ausência busca ser preenchida para perceber o que tem sido inconsciente e se referir a como que nós vamos ou não lidar com ela. Então, nós temos as questões transgeracionais e nós temos também como que nós vamos aprender a lidar ou não lidar. Como que nós vamos aprender a ignorar? Vou dar um exemplo. Eu tive uma entrevista com um analista junguiano que me perguntou por que que eu estava escrevendo um livro desse tipo, porque já existem 3 livros sobre os pais na psicologia junguiana. E eu disse, 3 não é suficiente. Então, quando eu trago esse exemplo, é porque nós podemos ver a seriedade dessa questão. Nós não temos muitos livros sobre a questão paterna. Eu acho que todos nós precisamos de outro e outro livro sobre a questão paterna, e mais informação e mais consciência. Então, esse exemplo mostra o quão inconsciente nós estamos sobre essa questão. Então, é algo que nós simplesmente aprendemos a aceitar desde muito jovens. Quantas pessoas na nossa prática nós vemos que vai dizer em uma frase: meu pai, ele estava sempre ocupado, ele trabalhava, ele nunca estava presente, eu não podia fazer nenhuma pergunta, ou ele estava ali naquela prisão, nunca conheci. Quantas pessoas assim isso aconteceu nessa idade? Não estou dizendo que nós todos precisamos, né, mas existe ali um lugar na psique que sente essa ausência, e essa ausência precisa, de alguma forma, ser abordada. A mulher com quem eu estava conversando, na verdade, que fez um filme sobre o pai. E o que ela disse é que bom, eu não sentia falta do meu pai, porque todo mundo na minha rua não tinha um pai presente.
Eu não sabia, não conhecia ninguém que tivesse o pai presente. Então, como é que eu poderia sentir falta de um pai? Então, de alguma forma tinha razão. Ela aprendeu a lidar, mas a minha questão é, o que que estava vazio, como nessa imagem? O que que ela precisava abordar? Eu acho que ela sabia, porque ela estava fazendo um filme sobre pais e filhas. Então, ela sabia, conscientemente ou inconscientemente, que algo deveria ser preenchido. E, e através da criatividade, ela estava tentando preencher. Esse também é um outro efeito que eu gostaria de enfatizar. O que ela sacrificou para permanecer com esse apego com o pai é que realmente ela tinha que se trair e se manter a filhinha do papai, porque ela não poderia lidar com o poder da mãe e com a ameaça da outra mulher. Então, a partir daí, ela evitou toda essa situação ficando do lado do pai, né. Então nós temos essa questão da mãe psicologicamente, o pai psicologicamente, eu estou focando no pai, mas eu trouxe essa citação, porque você não pode ter um sem o outro, porque fisiologicamente é assim que essa questão se apresenta. Então o que vai acontecer é que ela vai permanecer a garotinha do papai, na psicologia junguiana vai ser a Poela, ela vai ter que permanecer jovem, ela vai ter que idealizar esse pai. E talvez nunca ela seja capaz de idealizar a si mesma e, quem sabe, se encontrar a partir daí. Ela sempre vai ter que ser menor, mais jovem, e a Puella é essa energia que precisa ser acessada, mas não diminuída. E esse é o problema com a menininha, a garotinha do papai. Então, outra questão nessa citação é que onde que ela vai encontrar a sua própria feminilidade, o seu próprio sentido de camaradagem com outras mulheres, com as quais ela precisa competir. Existem muitas camadas aqui nessa citação, mas eu trouxe para que a gente possa pensar sobre as diversas amplificações. E, mais uma vez, isso é passado através de gerações. Nós ainda também não superamos essa questão. Aqui está ela. Essa é a minha imagem de uma poela, da aparência de uma poela. Ela normalmente é adorável e muito charmosa. E ela tem mais qualidades, mas essas qualidades não são vistas nem por ela, nem pelo pai. E o triângulo da mãe, do pai e da filha não, não é muito fácil, porque todos, de alguma forma, estão abrindo mão de alguma coisa. Esse aqui é Jung, e isso é o que eu estou dizendo, existe um lado obscuro do pai, algumas vezes negativamente, avançando em direção aos filhos, né, ativo, como no mito grego, envolvendo Crono e a sua tentativa de devorar Zeus. Então, antes de Cronos e Zeus, existiam os titãs, e os titãs faziam as mesmas coisas. Mas depois disso, nós podemos nos perguntar: será que nós experimentamos isso a nós mesmos? E será que nós estamos perpetuando isso inconscientemente? Nas nossas vidas, isso está acontecendo? Será que nós estamos sendo, de alguma forma, envolvidos, cooptados para essa dinâmica? Mas essa negação, não podemos negar que isso é uma questão que está passando de geração a geração, que é impossível, né, de não ser considerada. Essa aqui é a questão do pai ausente. Vocês podem ver, por exemplo, a distância. Nós podemos ver aqui um vício, podemos ver que ninguém está olhando para ninguém. E isso também é algo a ser avaliado. O olhar do pai. Perceber que ele pode olhar para uma pessoa de modo agradável, apreciativo. Então, isto é, se ele aprendeu a olhar para si mesmo com apreciação.
Outra questão que eu gostaria de acrescentar é que na psicologia junguiana, o pai conforta. Então, essa imagem eu conecto com a imagem anterior, porque nenhum deles parece acolhedor, né? Então, muitos aqui responsáveis pelo complexo materno negativo. Muitos aqui têm muitos sentimentos, mas que são negados, que são reprimidos, né? Na própria vida, em si mesmo. Mas nós temos que reconhecer aqui que é um complexo paterno que vai aparecer através dos sonhos. Isto é, o sonho, por exemplo, sobre o rito, tem a ver com a questão do complexo paterno. Isso é bastante chocante. Isto é, que o sonho pudesse trazer, absorver essa imagem negativa que matou muitas pessoas, né? E é uma figura bastante poderosa. Mais uma vez, começa muito cedo. Então, podemos ver que uma menina tão pequenininha poderia ser capaz, né, de abraçar, não poderia ser capaz de abraçar o pai, como abraçava a sua boneca. Então, eles se retiram da vida e permanecem fixos na nostalgia, com pouca relação com o presente. A negação da realização da vida é sinônimo de uma recusa de aceitar o fim. Ambos indicam, isto é, não querer viver, e não querer viver é idêntico a não querer morrer. Em outras palavras, a seriedade da vida e de uma pessoa é negado como se alguém estivesse simplesmente ali parado. E ao estar ali parado entre a vida e a morte, você então pode se perguntar, né? E você então vai ter que te levar a sério. Essa é uma imagem do que acontece com muitas pessoas, com seus corpos, né? Os cuttings, a negação, a recusa, e nós podemos ali, mais uma vez, perguntar qual é a dinâmica com o pai. Não muita coisa foi escrita a respeito disso, pelo menos não em inglês. Até os últimos 20 ou 25 anos, que essa questão tem sido discutida com relação ao impacto paterno nessas crianças, porque através das gerações, nós começamos a perceber que o pai estaria ausente da família. Então, aqui é o destino do pai na vida do indivíduo. Isso está dentro dos obras completas, 4. Então, dentro disso, ele não menciona os próprios filhos, Jung, né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante. Nós podemos perguntar, será que essa é uma área, isso é o que eu estou pensando, realmente bastante negligenciada, e é parte da nossa história como junguianos, apenas algo para a gente considerar. E Jung fala muito pouco dos próprios filhos. Então, aqui está ela se torna um objeto que está condicionada por aquilo que o pai quer, ou por aquilo que a cultura diz. Será que ela é um objeto? Então, não é uma pessoa muito vibrante na vida, ela está sofrendo. Então, o pai, aqui, mais uma citação de Jung. O pai é um aspecto importante da psique e bastante significativo para o desenvolvimento da vida física e psicológica da filha, né? Para que ela seja expressada pessoalmente e culturalmente. O pai, ele é decisivo no destino do indivíduo. Essa citação de Jung nos lembra do valor de um pai amoroso para o crescimento de uma filha. E por amoroso, eu quero dizer presente, que se relaciona emocionalmente e não apenas ali fechado nos próprios sentimentos, distante. Ela precisa do pai. E essa imagem é porque isso tem mais ou menos, digamos, a idade em que ela começa a perceber e, de alguma forma, a romper essa, ou tentativa de romper essa idealização do pai. E aqui essa figura do pai, de alguma forma,
pode e aproveitar as oportunidades de tentar compreender a filha, de pensar nela e de também pensar em si mesmo em relação à filha, porque isso nem sempre acontece. Na verdade, isso aqui é de um livro do filósofo Andrew Green, onde ele fala: a ausência é acentuada porque fica um espaço que precisa ser preenchido e há necessidade de esperar e olhar para a falta. A ausência também é um chamado significativo para o potencial daquilo que é positivo, para que possa emergir. Então, permite um novo pensamento e uma experiência de maior frescor. Isso aqui é uma imagem de uma menina que me lembra uma outra história que eu vou contar para vocês, de um sonho de uma pessoa que eu estava atendendo. Ela tinha mais ou menos essa idade e ela ficava na porta todos os dias esperando o pai voltar para casa. E toda vez que ele voltava, ele, de alguma forma fria, dava um oi para ela e depois ia para o quarto estudar. E era isso. Ela não ouvia, ela não interagia com ele e ela ficava ali o tempo todo esperando que isso acontecesse. Então, ela teve um sonho em que essa imagem também é bastante apropriada, que ela estava num moinho que ela caía e que ela começou a sangrar. Na verdade, estava num balanço e caiu. E ela começou a sangrar e ela olhou e viu os sapatos do pai. Depois ela olhou para cima e viu o pai. E aí o sonho acabou. Eu disse: você pediu a ele para ajudar você? Ela ficou maravilhada. Pedi para ele me ajudar? Ele nem sequer pensava nisso. Ele estava tão ausente, tão removido, que não existia pensar em pedir ajuda, em qualquer lugar. E ela, na verdade, ela também se distanciava das pessoas, apesar de ter relacionamentos, mas era muito difícil para ela se aceitar e também para que ela se aceitasse intelectualmente. Então, a saída é a reabertura para a desconstrução de uma velha construção. A análise perturba esse fechamento em narrativas antigas e perturba o equilíbrio anterior, que na verdade era um desequilíbrio. Então, na verdade, não é uma reconstrução, mas sim uma recuperação de uma outra síntese de elementos psicológicos. Então, esse é o exemplo da mulher que eu acabei de mencionar. Por isso que ela buscou a análise. Não é exatamente por isso, mas o sonho nos diz, quer dizer, desconstruir as antigas ideias de que ninguém estava ali, de que não tinha ninguém para dar segurança, ninguém que pudesse ajudá-la, e que não existia uma intimidade ou amor, e que nosso trabalho com as pessoas é isso que nós temos que oferecer, intimidade e amor. Opa, só um minutinho, que a minha bateria vai acabar. Só um minutinho. Ok. Vamos esperar aqui que a minha bateria comece a carregar. Muito bem. Muito bem. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. Vamos ver. Então, agora eu vou dar um outro exemplo. Essa imagem é sobre o ânimos. Eu trouxe essa imagem porque uma das coisas que influenciam a psique de uma pessoa na psicologia junguiana, é quando nós falamos do ânimos.
Mas isso é algo que realmente nós de que concordamos, que isso tem a ver com a influência do pai. Isso aqui é uma imagem de uma mulher, e atrás nós temos objetos masculinos também. E não sei se nós temos que saber quem é quem aí dessas figuras, mas nós podemos ver que toda a questão do ânimos é algo que nós queremos revisar no nosso cliente, nós vamos investigar o pai e a mãe, como eles interagiam e como essa interação influenciou a filha. E isso é de uma mulher que também escreveu sobre o difícil acesso que tem aos todos os lados da personalidade. O homem e a mulher, olhando para si mesmos, tentando enfrentar a verdade do drama, querendo ou não. Nessa época, eles sabiam que estavam nisso juntos, cada um pensando sobre a coragem do outro e também da fertilidade das mentes, tentando ver que, num momento, os olhos ali também davam e demonstravam dúvida, incerteza. Eles então se viraram, deram as costas e disseram adeus. Nunca vamos saber do que se tratava o drama e qual a verdade de cada um deles. Então, eu li isso porque essa desconexão fala sobre essa desconexão que também acontece internamente e a desconexão que é destruidora para a personalidade. Também quero ler para vocês também uma outra citação de Jung. Nós somos confrontados a cada novo estágio na diferenciação da consciência com aquilo que a civilização nos apresenta, com a tarefa de encontrar uma nova interpretação apropriada para esse estágio, para poder então conectar a vida com o passado, a vida do passado com a vida do presente, e a ameaça, né, de escapar de nós essa compreensão. Então eu vou trazer aqui um novo sonho, diferente, que na verdade surgiu a partir de uma atmosfera bastante ameaçadora, um pai bastante bruto, e o que que ela fez, o que ela encontrou como saída para se esconder, esconder a sua personalidade, por exemplo, não estando em nenhuma mídia social, etc. Mas veja como o sonho se aplica a ela, mas a essa questão também da ausência. Nós temos ali que ele colocou o dedo na pele dela de forma tão forte que ficou uma marca. Ela não conseguia tirar a mão dele dali. Mais tarde, ela pensou na ferida como algo concreto. Como que ela pode ser curada? Concreto, e faria com que a pele dela ficasse marcada e de forma que ela não pudesse viver daquela forma. Muito bem. Por que que eu trouxe esse sonho? É que não era apenas um sonho pessoal, é um sonho coletivo. Por exemplo, no I Ching, no hexagrama 18, ele diz, eu estou parafraseando, então, você precisa consertar o que foi estragado pelo pai. Então, isso, na verdade, é uma questão coletiva que todos nós lidamos e enfrentamos. Todos nós ficamos tristes, chateados, amargurados pela ausência do pai. Todos nós precisamos de uma figura paterna. Nós somos desafiados no nosso tempo a definir o que é um pai. Como que ele é? O que que ele significa para a gente? E como que nós podemos cuidar do pai dentro de nós? Então, a intimidade expõe quais são todas essas feridas e marcas da personalidade e coloca em perigo também a segurança do mundo insular.
como se descrevesse um espaço vazio no centro, como se não existisse nada lá. É você sentir essa ausência, esse vazio, essa vacuidade, e como que nós vamos conseguir encontrar essa presença. E como que você vai encontrar a presença do self, apesar de se sentir assim. E isso é por isso que o processo é um processo longo, porque a pessoa tem essa imagem como a desse barco incapaz de, na verdade, encontrar o seu habitat. E é preciso que a pessoa encontre essa capacidade. Essa é uma das questões a qual eu estava me referindo, às quais eu estava me referindo. Eu vou voltar para a nossa poeta, porque isso também é o que a gente faz no nosso processo analítico. Mais uma vez, de Sylvia Plath, ela fala: você se lembra que você era a favorita dele quando você era pequena, você costumava criar danças, apresentar para ele, enquanto ele se sentava no sofá depois do jantar. E você pensa se a ausência daquele homem mais velho na casa tem alguma coisa a ver com a sua intensa necessidade de companhia masculina. Então, muitas das pessoas com as quais eu trabalhei, e provavelmente que vocês também já trabalharam, eles tiveram um pai doce quando eram muito jovens, e elas se apresentavam para eles, e depois, quando elas ficam mais velhas, então nós temos essa separação, que se torna bastante clara. E por essa separação, isto é, tem também uma cisão na psique, da filha, do pai, mas também da cultura. Então, nós temos uma oportunidade de aumentar a nossa consciência para poder lidar com isso, com essa perda. Aqui são algumas imagens, certamente de como que é sentida essa perda, essa, essa separação, esse dilaceramento da psique, a depressão, e mais uma vez, eles precisam ser reconhecidos para que a pessoa não acabe perdendo o contato com a própria personalidade. O reprimido e o negligenciado insistem em ser conhecido. Significa que lidar com os déficits, as faltas que foram negligenciadas e com as partes negligenciadas da personalidade, para que a autorregulação da psique possa começar a trabalhar para a cura. Então, nós temos essa autorregulação da psique, e a partir daí nós vamos esperar que a cura, de alguma forma, aconteça, porque esse é o objetivo de todo o nosso aprendizado aqui, é justamente sermos capazes de curar aquilo que foi ferido dentro de nós, a nossa cultura, nas nossas gerações, e o que nós vamos passar adiante para os nossos descendentes. Então, apenas mais alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais uma vez, o quanto que essa história começa muito cedo na vida das pessoas. Então, para que o indivíduo possa se realizar, ele necessita liberdade das tiranias externas e internas. Então, a questão do pai ausente, essa ausência específica se torna tirânica, isto é, regula, orienta como que nós nos vemos de forma negativa. E, a partir daí, será que a gente pode encontrar a negativa? Então, nós somos levados para aquilo que é o verdadeiro em relação àquilo que nós somos. Então, o conceito do self, o conceito de eu, na intensidade dessa questão emocional,
Na intensidade dessa questão emocional tem o valor. A energia ele deveria ter à disposição para remediar o estado de uma adaptação reduzida. Então, um dos sonhos que eu li, né, sobre ser machucada pelo pai, e que como que isso reduziu a adaptação, quer dizer, ele está seguindo aquela marca. Ela não está dentro dela, ela está sendo submetida para uma adaptação reduzida. E o que eu estou dizendo é que nós temos escolhas no nosso inconsciente, nos nossos sonhos, nós temos escolhas para seguir adiante e nós precisamos expressar, nós precisamos chorar, precisamos expressar nossas emoções para seguir adiante nas nossas vidas. De onde você é? De lá. E para onde você estava indo? Para lá. O que você está fazendo? Em luto. Então, isso é um processo de crescimento, uma parte muito importante do processo de crescimento. Porque nós precisamos, né, nos enlutar por coisas que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos. E nós precisamos também aceitar. E agora, com essa citação e mais uma outra, nós podemos passar para as nossas perguntas. Isso também é de uma poeta, uma poetisa americana, que também se suicidou. Eu quero deixar claro mais uma vez, esses são apenas exemplos extremos, mas que foram escritoras criativas e maravilhosas. Por que que todas essas crianças, essas bonecas caem do céu? Será que existia um pai lá? Ou será que os planetas fizeram buracos nas suas redes e deixaram toda a infância cair lá embaixo? Ou será que nós somos essas bonecas nascidas, mas nunca alimentadas? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Agora eu vou começar, vou abrir a tela e nós podemos começar as nossas perguntas e respostas. Susan, muito, muito obrigada. A tua fala, ela toca, eu acredito que várias dores ou várias feridas nossas, umas maiores, outras menores, mas são feridas, né? E uma fala tua que ficou forte aqui para mim é: precisamos nos enlutar a respeito de coisas que não conhecemos de nós. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, por favor. E eu vou pedir para que vocês escrevam as perguntas aqui no chat, para que a gente possa seguir uma ordem, por favor. Isa, I'm sorry. Was that a question for me to answer? Or yeah, oh yes. Well, it would be in the Muito bem. Isso seria nos sonhos. Todos os sonhos que eu mencionei, na verdade, falavam sobre aquilo que precisava ser reconhecido, que a gente precisava prestar atenção. Aquele sonho do Hitler, aquele do pai que deixa uma marca, e também da queda, do balanço. Em todos esses sonhos tinha o luto, tinha a perda, e eu vou dizer uma coisa: todos eles foram contados pouquíssima emoção. Preciso ter ação a aquela emoção é que vai trazer a noção da perda e a necessidade de prestar atenção em si mesmo. Então, dentro do mundo dos sonhos, mas também no mundo das relações, onde a gente aprende a estar em movimento.
e também onde nós temos consciência de quando a gente se afasta da intimidade, de quando a gente tem a necessidade de uma proximidade, e como que nós podemos acessar esse amor dentro de nós. Eu poderia falar muito mais, mas eu só gostaria de vou parar por aqui. Bem, nós temos uma questão aqui da Viviane, ela comenta o seguinte: eu comecei a ler seu livro recentemente, estou adorando. Este assunto muito me interessa. Sabemos que o pai só tem acesso ao filho se há a permissão da mãe para esta entrada dessa figura na relação. Minha dúvida é com relação à ausência do pai por interferência da mãe, quando a mãe não permite que o pai tenha acesso à filha. Como nós, como analistas, podemos intervir? Well, there is Bom, something that in what you said. tem uma coisa naquilo que você falou sobre a mãe. Então, ali nós temos muitas dinâmicas. É a mãe, por exemplo, que pode usar a filha para ficar longe do marido e do pai. Será que a mãe coloca a filha entre eles? Porque ela está infeliz. Uma coisa que eu não mencionei é como que a mãe aprendeu sobre a paternidade, ou se ela teve um pai bom o suficiente, ou se ela está passando ou projetando no marido a exata dinâmica que ela teve na vida. Outra coisa que eu quero também adicionar é que isso é bem enganoso. Por exemplo, é mais uma vez a mãe sendo culpada por causar a questão. Será que é sempre a mãe? E é isso que eu estou tentando também trazer. Espera aí, espera um minutinho. Será que a gente deve continuar a dizer que a mãe não estava lá? Que a mãe deve ser culpada ou que a mãe não foi boa o suficiente? E se não é assim tão simples, vamos entrar na questão e desvelar todas as camadas. Então, eu acho que o seu comentário traz essas dinâmicas que acontecem e que pode colocar muita responsabilidade na mãe e não muita e suficiente responsabilidade no pai, de ser também amoroso para a mãe. Então, talvez tenha uma falta de amor ali entre eles, então alguma coisa vai acontecer com os filhos. E algo que também vai ser projetado sobre eles. Também quero que a gente tome cuidado, porque a figura da mãe e a figura do pai não necessariamente deve estar relacionada ao gênero, porque nós vivemos num mundo que nos permite muitas oportunidades nessa questão. Mais uma questão aqui, a Idalina Souza pergunta: uma possibilidade de recuperação psicológica poderia ser a redenção da figura do pai em algum momento da vida da pessoa e também do pai? Yes, absolutely. Sim, com certeza. E a maior redenção, ela acontece internamente, dentro de nós. Isto é, quando nós alteramos as nossas experiências, caso a gente não tenha obtido o suficiente. Nós somos aqueles que carregamos a possibilidade de mudar o cenário. Isto é, depende de nós internamente estarmos conscientes das nossas projeções, conscientes e inconscientes. E também, olha, isso é difícil, isto é, abandonar a idealização e o desejo pelo pai. Então, tem algumas situações que isso não vai funcionar. Não importa o quão inteligente uma pessoa seja, adaptada, etc.
Você precisa ter ambas as pessoas desejando fazer isso. Existem algumas situações em que a realidade, em que as coisas não vão mudar. Eu só quero trazer isso, é claro que isso não é negar os nossos esforços para nos tornarmos mais conscientes, na verdade, promove isso. De qualquer forma, faça, viva intensamente, seja você mesmo, ao máximo. Bem, a pergunta anterior que a Viviane fez, ela estava se referindo, no caso aqui, quando ela fala, quando a mãe ela impede de uma certa forma, ela não dá permissão para que esse filho tenha acesso a esse pai, seria no caso de uma, eu estou entendendo, de uma alienação parental, aqui ela coloca assim, me refiro no caso de uma separação e não num casamento. Então, eu estou entendendo aqui que seria o caso de uma alienação parental. Como o questionamento dela é como nós, como analistas, podemos intervir. Então, quando a mãe não permite que esse pai tenha acesso a essa filha, no caso de uma separação de pais, que é algo bastante comum, né? Yeah, I do think actually you're Sim, daquilo que eu entendi, o divórcio ou a separação, os níveis, os números tão altos quanto aqui nos Estados Unidos. Eu vivo aqui no lugar que tem um número bastante alto de separações e divórcios. Então, eu acho que, mais uma vez, é muito difícil quando a criança ainda é muito pequena e não pode ficar indo e vindo, né, entre as casas do pai. Então, o que vai acontecer é que eles vão vir fazer análise, terapia mais tarde na vida, na esperança de tentar entender, discutir, lidar com aquela separação, que na época eles não puderam fazer nada a respeito. É um sentimento realmente de muita impotência que a criança sente. Ela sente que ele precisa salvar ou ser aquela cola entre os pais, e acaba colocando muito peso na criança. Eu não sei, talvez alguém aqui tenha uma ideia, eu realmente não sei como que uma criança muito jovem pode negociar esse lugar de, é, esse pai aqui ou essa mãe aqui me afasta, né, do outro. Talvez eles tenham outros membros da família, talvez eles comecem a fazer terapia muito jovem, talvez eles tenham um professor ou uma professora, ou alguém ali que as crianças acabam, de alguma forma, encontrando ali o próprio lugar. Se eles não encontrarem, eles vão crescer e vão também sentir outros conflitos além da ausência, que a gente falou. É uma situação bastante difícil, para a qual não tem uma resposta fácil. Tem uma outra questão também. Culturalmente, e eu mencionei isso, nós vivemos numa cultura que está se modificando o tempo todo. E a nossa consciência vai nos ajudar a curar algumas questões culturais, mas nem todo mundo está tentando resolver as próprias questões. Então, tem a ver também com a nossa responsabilidade de fazer o que a gente puder e o que for possível, e vamos esperar que seja suficiente. Obrigada. A Fátima, Sandra, como buscar a ressignificação da ausência do pai no caso de abuso sexual? Well, I wondered if that would Bom, come up. eu estava pensando se essa pergunta surgiria, e eu devo dizer que eu mencionei uma pessoa aqui, que
sofreu abuso sexual. Não é no livro, né? Não é um foco, mas se sente como o sonho da marca, né? Mesmo que aquilo ali não tenha sido um abuso sexual, aquele sonho que eu relatei, a partir da minha experiência, e talvez vocês possam observar a experiência de vocês, eu acho que leva um tempo, leva um longo tempo. Nós temos que ter muitos sonhos, é preciso encontrar segurança dentro de si, mas também no processo analítico e entender quando que a pessoa pode se sentir segura e se desenvolver. Infelizmente, o que acontece é que as forças dessa pessoa estão muito comprometidas. Eu não penso que seja impossível de recuperar e de ressignificar, mas eu acho que a quantidade de dor e a profundidade daquilo que aconteceu dentro de si e fora de si, talvez possa permitir que entenda, talvez não criar um sentido, porque como criar um sentido a partir daí, mas ser capaz de perceber como que o próprio corpo foi afetado, como sentir respeito pelo próprio corpo, por si mesmos, pelas relações e, mais uma vez, ter medo do amor ou não ter medo do mundo, porque, infelizmente, pode trazer o medo do mundo também. Sim. Então, eu acho que é um processo bastante longo, mas, na verdade, ajuda. Ajuda, de alguma forma, a reparar. Se não reparar, podemos dizer que, mesmo reparando, deixa uma ferida, deixa uma cicatriz que algumas vezes vai doer. Então, é preciso ser conhecido, é preciso ser falado e é preciso ser reconhecido a experiência do abuso. Priscila Araújo comenta aqui. Certa vez ouvi que a ausência paterna está diretamente ligada a dificuldades em relação à vida profissional das filhas. O que Susan pensa a respeito? Well, all the women that I gave as Bom, examples, todas as mulheres que eu citei como exemplos, as mulheres que eu citei, as poetas, até mesmo aquelas que cometeram suicídio, eram muito bem-sucedidas, criativas, mulheres maravilhosas, não importa quanto tempo elas viveram. As poetas, por exemplo, não viveram muito além dos 40 anos, elas fizeram coisas maravilhosas, mas eu posso dizer que, a partir da ausência, a pessoa pode ser criativa, ela pode aprender a respeito de si mesma e pode se tornar si mesma. Ao lidar com o restritivo, com a ausência, com o pai limitador, com o patriarcado, você de qualquer forma pode conseguir. Vamos esperar que tenha existido um mentor, alguém que seja encorajador, que diga, vai e faz. Muitas das mulheres com as quais eu trabalhei, todas aqui que eu citei como exemplo, todas elas têm grandes conquistas na vida. Um intelecto maravilhoso, elas aprenderam muito sobre si mesmas, elas realmente conseguiram, seja lá o que for que signifique. Não significa que não existam feridas, cicatrizes e questões, mas elas se tornaram muito si mesmas. Então, eu acho que isso não prejudica ou não prende ninguém. Mas é claro que a questão que me levou a escrever o livro foi: espera aí, vamos explorar isso, para que a gente possa crescer, ter esperança, para desenvolver e para saber com o que a gente está lidando.
mesmo que não seja uma questão bonita, você sabe o qual é, para que você possa, então, se tornar a si mesmo. Mais alguma questão? Bem, o Alessandro Caldonazzo agradece Susan pelas belas e inspiradoras abordagens dessa temática tão profunda para todos nós. Priscila agradece, Fátima agradece, Viviane agradece. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou gostaria de Well, falar? I have one thing to read in a Eu last. gostaria de ler, tá? Que é a última citação, caso não tenha mais nenhuma pergunta. Can I read? Yeah, it's okay. Okay, okay. This is from. E essa é uma citação, eu vou falar o nome errado. Cecília Meirelles. Não. Ela diz: eu não tinha consciência dessa mudança tão simples, tão certa, tão fácil, na qual o espelho tem meu rosto perdido. E eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, por estarem aqui e por traduzir, por me convidar e até mesmo pensar em ter esse livro em português, que é realmente algo maravilhoso. Espero que tenha sido benéfico para todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me contactar, com certeza. Okay? Susan, nós todos gostaríamos de agradecê-la imensamente. Novamente eu falo por tua generosidade e em aceitar estar aqui conosco hoje e pelo belo lançamento do seu livro, o lançamento oficial do seu livro junto à Editora Vozes e ao IPAC. E a todos nós aqui. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco hoje, que cancelaram o consultório, que transferiram pacientes. Muito, muito obrigada. O coração está cheinho. So is mine. Thank O you. meu também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. A gravação ficará disponível. Thank you again. Thank you. A gravação ficará disponível no YouTube do IPAC.